Bom, gente, promessa em favor de fato promessa de fato de terceiro, artigos 439 e 440 do Código Civil. Aqui também há alguns comentários breves, porque o texto é bem autoexplicativo. O 439 diz que aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Bom, primeiro, o que consiste uma promessa de fato de terceiro? Alguém, por algum motivo qualquer, promete que uma terceira pessoa irá executar algo em seu favor. Vamos imaginar, sou advogado e sou empresário e preciso contratar um advogado para entrar com uma ação qualquer e como forma de pagar pelos serviços, além de uma certa quantia em dinheiro, eu prometo que um amigo lavará 3 vezes ao mês durante um ano o carro desse advogado gratuitamente. O advogado entende que a promessa é interessante, que ela pode muito bem complementar a remuneração que já foi inicialmente ajustada no contrato de prestação de serviços advocatícios. Só que ao levar o carro nesse lava-rápido do amigo do cliente, para que ele fizesse a lavagem, o terceiro simplesmente se recusa, fala, olha, não sei de nada, e ainda que ele tivesse prometido isso, ele não conversou comigo, não combinou nada comigo, eu não sou obrigado a cumprir. E ele fala para o advogado, pura e simplesmente, olha, infelizmente eu não vou poder realizar o serviço e tanto mais 3 vezes ao mês durante um ano. Não dei autonomia para o seu cliente instituir essa obrigação em meu desfavor. Bom, se o terceiro recusar o cumprimento da prestação, aquele que a prometeu, no caso do exemplo cliente, vai ser obrigado a indenizar perdas e danos em favor do nosso exemplo do advogado. Agora, imaginem a hipótese em que o terceiro for cônjuge do promitente. Vamos imaginar que, em retribuição aos serviços prestados pelo advogado, além de pagar um determinado montante, o cliente prometesse que a sua esposa ministraria aulas de inglês gratuitamente 2 vezes por semana durante um ano em favor desse advogado. Muito bem. O advogado acha interessante, aceita a promessa, vai procurar a esposa do cliente. Quando vai conversar com a esposa, ela fala, não estou sabendo de nada. E outra, meu marido jamais poderia me obrigar a prestar esse serviço, a ministrar essas aulas gratuitamente. Eu dependo das aulas que eu ministro para sobreviver e, evidentemente, eu não posso ser obrigado a trabalhar de graça, porque eu vou estar deixando de atender outras pessoas, vou deixar de repente, fazer uma renda extra. Nesse caso específico, embora o terceiro, no caso a esposa do cliente, esteja recusando o cumprimento da prestação, o beneficiário não terá ação de indenização por perdas e danos contra o promitente. Vejamos o que diz o parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que pelo regime de casamento a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Olha que interessante.
Na promessa de terceiro, na promessa de fato de terceiro comum, aquela regulada pelo artigo 439 caput, a consequência para o fato do terceiro não aceitar prestar o serviço ou entregar o produto ou o que quer que seja em favor do beneficiário é a condenação do promitente a indenizar perdas e danos. Então, se eu prometo que meu amigo vai realizar a lavagem do carro do advogado durante 1 ano e ele se recusa a fazê-lo, eu que prometi vou ter que indenizar perdas e danos ao advogado. Agora, se porventura o terceiro que tiver que realizar a prestação for meu cônjuge e nós estivermos casados por algum regime matrimonial que implique comunicação dos bens, eu não poderei ser obrigado a pagar perdas e danos. Porque, de alguma maneira, em virtude da comunicação patrimonial existente no regime, o próprio terceiro, que tinha todo o direito de recusar a prestação, acabaria sendo atingido. Imaginem, eu prometo que a minha esposa vai dar aulas de inglês para o advogado durante 1 ano. Ela se recusa a fazê-lo. Qual seria o natural? Ele ingressar com uma ação de perdas e danos contra mim, que prometi o fato que não foi atendido pelo terceiro. Ocorre que eu e minha esposa somos casados pelo regime da comunhão universal de bens. Ou seja, o que dela é meu, o que é meu é dela. Se eu for condenado por perdas e danos, quem vai acabar sendo atingido pela condenação? Ela, que teve que estava no direito de recusar o cumprimento da prestação. Porque ela não pode ser pura e simplesmente obrigada a cumprir um fato porque alguém prometeu. Note a diferença entre a estipulação em favor de terceiros e a promessa em favor de fato de terceiro. Na estipulação, o promitente aceita prestar algo em favor do terceiro em troca de uma contrapartida do estipulante. Trata-se de um contrato bilateral, oneroso. Né? Na promessa de fato de terceiro não existe um contrato bilateral. Alguém declara unilateralmente que um terceiro irá cumprir uma prestação em favor de alguém. Esse terceiro, evidentemente, por não receber nada em troca, ele tem todo o direito de recusar o cumprimento da prestação. Né? Se esse terceiro não tem nenhum vínculo com aquele que prometeu o fato, o que prometeu estará obrigado a indenizar perdas e danos. Agora, se o terceiro for cônjuge do promitente e puder, de algum modo, ter o seu próprio patrimônio atingido pelo exercício da legítima recusa de prestar o fato em favor de terceiro, não faz o menor sentido. Se o terceiro é minha esposa, casada em comunhão de bens comigo, e se a consequência para a recusa dela legítima em não cumprir o fato é a ação contra o esposo de perdas e danos que vai resultar, no final das contas, numa condenação que vai atingir o patrimônio dos dois, ela vai acabar sendo penalizada por uma recusa que era legítima. Daí a exceção prevista no parágrafo único do artigo 439. Nesse caso, quando o terceiro for cônjuge do promitente e puder ser afetado pela condenação, não haverá possibilidade de indenização por perdas e danos. E por último, o artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de ter se obrigado, faltar à prestação. Aqui nós temos uma situação diferente. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de ter se obrigado, faltar à prestação. Se eu tenho alguém
que se compromete por um fato de terceiro e o próprio terceiro acaba, depois de ser intimado, a faltar com aquilo que prometeu, não pode haver qualquer espécie de condenação daquele que se comprometeu em nome de alguém. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Aqui existe um certo jogo de palavras, né, na legislação, mas em qualquer caso de dúvida, estou disponível para a gente tentar esclarecer. Tá certo? Bom, espero que tenham aproveitado. Amanhã nós nos comunicamos melhor. Eu tenho alguns recados para passar a vocês. Um abraço.